Olá, habitantes do Terra X, sou o Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de novidades. Seguinte, eu dividi duas pilhazinhas com novidades e reimpressões. Então vamos começar pelas novidades, que é o bacana. Tenho aqui a edição Black Dog, do grandiosíssimo Dave McKean. Quem é Dave McKean? Dave McKean, ele é parceiro, e continua sendo parceiro do Neil Gaiman durante muitos anos. Um dos primeiros trabalhos que o Neil Gaiman fez foi em parceria com o Dave McKean, que é não só um grande desenhista, mas um artista plástico muito top. E o primeiro trabalho do Dave McKean com o Neil Gaiman foi o Violent Cases, né? E o segundo, que foi para DC já, que é o Orquídea Negra. Um material muito bom, belíssimo. E então, o Dave McKean lançou recentemente pela Dark Side Books, um material power, baita acabamento, capa dura, top de linha, que é o Black Dog. O que é o Black Dog? O Black Dog, ele conta a história do Paul Nash. O Paul Nash foi um artista muito influente dentro do mundo da arte, assim, porque o cara era pintor, fotógrafo, ele era um multiartista. E esse cara, ele teve uma história muito curiosa e muito trágica, em parte. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial e ele serviu por um longo tempo e foi uma experiência, como qualquer guerra, terrível para ele. Após ele ter voltado dessa experiência de guerra, por assim dizer, ele se tornou um artista muito prolífero na área da pintura, da arte plástica, da fotografia, e ele expressou toda a tristeza, toda a violência, toda a experiência negativa da guerra que ele lutou, que ele travou, com a arte. E o massa dessa edição, eu abri ela, dei umas folhadas, não tive tempo de ler com calma, mas o pouco que eu vi, eu posso dizer assim, francamente, que o Dave McKean, ele fez não só um trabalho de pesquisa muito profundo quanto à vida do Paul Nash, como ele expressou isso daí, que é assim, um banho de arte visual e técnica muito sofisticado. O cara, ele trabalhou assim muito bem, porque o que fica evidente, não só nessa pesquisa da HQ, que ele fez, da história do Paul Nash, ele fica evidente que ele tentou retratar com uma arte diferente cada ciclo da vida do cara. Na guerra, pós-guerra, anterior à guerra, ele conta um pouco da vida do cara antes de ir para a guerra. A mãe do Paul Nash, infelizmente, ela foi internada num hospício, ela sofreu de demência, e ele tinha muito medo de passar por isso daí no final da vida, e ele retrata isso daí muito bem, o Dave McKean. Então ele fez um processo de pesquisa em cima da vida não só do artista, mas do homem, do ser humano Paul Nash, e expressou isso muito bem na HQ. Isso está evidentemente muito bem expressado. Então, cara, assim, é um baita de um material. Quem trabalha com arte visual, curte arte visual, faz arte visual, até que não curte, consegue compreender as nuances da mudança da arte do cara em cada etapa da vida do Paul Nash. Então é um baita no material, pessoal, eu recomendo assim 100%, e é uma novidade fresquinha na Terra X Comics. Agora, partindo já para uma parte mais comercial do esquema, Batman Flash Bottom, que saiu com duas capas variantes, com a do Batman, né, que vem com, isso aqui é um imã, pessoal, que está dentro da revista, dentro do capa dura, que você retira e depois pode colocar na geladeira, onde tiver metal e tal. Ela tem duas capas variantes, que saiu com a do Flash e saiu com a do Batman, né, para o cara que quiser comprar para optar. O que é o Batman Flash Bottom? Essa história, ela vai linkar o universo do DC Renascimento diretamente no Watchmen, né? Porque o universo do Watchmen, que é um universo a princípio na DC, a parte do universo DC normal, que é o Dr. Manhattan, Rorschach, comediante, o universo do Watchmen, ele é um universo à parte da DC. E essa saga da DC Renascimento, ela está se preparando para fundir os dois universos. Os dois universos não só vão se encontrar, como o universo do Watchmen vai fazer parte oficialmente do universo da DC. Isso, na verdade, essa história, ela já está em andamento nos Estados Unidos com o conto, né, o Doomsday Clock, que já está em andamento lá, está sendo publicado lá. Só que aqui a gente está recebendo, no caso, está chegando para nós a fase que vai preparar esse grande encontro que já está em andamento lá. Então achei muito legal a jogada da Panini de lançar isso em capa em brochura e capa dura com a questão do imãzinho. Isso foi muito legal, o acabamento é muito legal e a história é massa também. Nós recebemos, tá? Separei aqui para vocês olharem. Outro material que a gente recebeu que é bem legal foi a sequência do Vampiro Americano, do Snyder e do Albuquerque, que é um material, assim, o Vampiro Americano é uma das séries mais longínquas que o Snyder tem escrito e feito, e é um material muito legal, é muito bom,
porque a visão que ele dá do vampiro não é aquela visão convencional, e até onde eu li, no caso eu li a edição 7, essa 8 eu quero ler ainda, ele está se mantendo num ritmo muito bom, porque ele criou uma série de personagens que interagem através dos séculos que funciona muito bem. Os personagens centrais funcionam, é muito bom. E essa edição Capa Dura que saiu recentemente é o material em andamento da linha Vertigo do Vampiro Americano. A gente recebeu também Miss Marvel, Guerra Civil 2. Ela está linkada com o arco Guerra Civil 2, que saiu recentemente pelas mãos do Brian Bendis. E ela tá linkada com essa história que a Kamala Khan, eles largam a Kamala Khan, que é uma personagem que faz parte do universo Marvel, mas dentro do Guerra Civil 2. Então é importante que você tenha pelo menos um conhecimento do plot do Guerra Civil 2 para eles interagirem no universo da Kamala Khan dentro do Guerra Civil 2. Então a gente recebeu a sequência dele, que está em andamento e muito legal. Aqui é o Vintage, Coleção Histórica Marvel, volume 2 do Hulk. Tá, vou levantar o volume 3 porque chegou na distribuição praticamente os dois juntos, assim. O volume 2 e o volume 3 chegaram juntos, tá bom, diretor? Aí, legal? Chegou o volume 2, volume 3, se tudo der certo, semana que vem já chegou o 4, do material que é do Incrível Hulk. O escritor dessa fase aqui é um escritor que escreveu Demolidor, inclusive, se não me engano, é o Roger Stern, se eu não tiver enganado. Se eu tiver enganado, a gente bota uma correçãozinha aqui. Que inclusive parte dessa saga do Hulk não tinha saído pela Abril em formatinho, e agora a Panini está lançando toda ela na íntegra e tal, e pá, isso é uma jogada legal, porque quem não teve acesso ao material, que no caso leu um scan norte-americano, tem agora na edição física, e o volume 2 e 3 do Mestre do Kung Fu, que a gente tem um videozinho no canal, inclusive, né, se quiserem conferir lá, que a gente fala um pouco sobre o lançamento desse material, que saiu anteriormente, uns anos atrás pela Abril, na Heróis da TV, né, e na Super Aventuras Marvel, que é uma das melhores fases do Shang-Chi nos quadrinhos. E inclusive vão ser 2 boxes. Esse aqui é o primeiro box, que vai encerrar no volume 4, e depois vai ter mais um volume. Então a gente recebeu o 3, o 2 e o 3, e se tudo der certo, semana que vem chega o 4. Esses são os lançamentos, pessoal. Agora a gente vai para reimpressão. Reimpressões, gurizada, é o seguinte. Uma das reimpressões mais aguardadas dos últimos tempos foram as reimpressões do Demolidor do Frank Miller, que eu acho que é um material seminal dentro não só do universo da Marvel, do universo dos quadrinhos, mas do universo em geral da cultura pop, porque Frank Miller é um autor que dispensa apresentações. E saíram alguns meses atrás esse material aqui, que é Elektra Vive, do Frank Miller e da Lynn Varley, sua esposa. Elektra Vive é, na minha opinião, assim, um encerramento do que o Frank Miller quis fazer com a Elektra dentro da mitologia do Demolidor. Elektra Vive, não vou dar um spoiler pra vocês, porque é um HQ que saiu há quase 20 anos, então não tem como ser um spoiler. Nessa história, após a morte da Elektra, é importante para você ler a Elektra Vive, você ter lido tudo o que saiu do Demolidor até a morte da Elektra pelas mãos do Mercenário. Nessa história, Elektra Vive, o público de quadrinhos acho que ficou esperando uma história de ressurreição, e a Elektra vive sendo ressuscitada pelo clã do Tentáculo e tal, e não foi bem o que o Frank Miller entregou para o público. O Frank Miller entregou para o público uma história de desespero. Se tu for parar para raciocinar, a pessoa que vai ler hoje, tu vai ler Elektra Vive, e ela é um conto muito psicológico e muito emocional do Matt Murdock lidando com a perda do amor da vida dele, a Elektra. E é interessante que na narrativa do Miller, horas tu não consegue perceber bem se o Matt Murdock ele tá delirando pelo desespero da perda do amor da vida dele ou se as coisas realmente estão acontecendo. E eu acho que isso foi uma grande sacada do Miller, porque quando todo mundo já meio que achava, já esperava o que ele ia entregar em termos de roteiro, o basicão, o bate-bola pronto, né? O Miller entregou uma coisa completamente diferente. Ele entregou uma história de desespero, de amor, de perda e de desespero. E isso fica muito evidente. Então a narrativa dele não é uma narrativa convencional. Ele faz uma coisa diferente, mas muito boa. O cara que lê Elektra Vive não é bom, não é muito bom. Só que não é o Frank Miller ao qual estamos habituados. É um Frank Miller que entrega um personagem desesperado, no limite do desespero da perda. E isso fica evidente. O que tem, acho que um destaque maior dentro dessa história aqui é a arte do Frank Miller, que em parceria com a Lynn Varley ficou assim excepcional. Tem determinados quadros da história assim que tu vê a arte do Miller em fusão com a aquarela da Lynn Varley, que é espetacular, é tela de quadro, cara, assim, é muito bom.
e ele consegue expressar isso, ele capricha no acabamento da arte, isso ficou muito legal. Então esse material Electra Viva é isso daí. Quem acompanhou toda a mitologia do Demolidor e comprou todos os capas duras que a Panini lançou, os 3 que foi a fase do Super Aventuras Marvel e tudo mais, e lê esse aqui para fechar assim com chave de ouro, não vai se decepcionar. É um baita de um material para qualquer fã do Frank Miller não colocar defeito. Isso é uma das reimpressões, tá, pessoal? Outra reimpressão de peso, Batman Silêncio, edição definitiva do Jeff Lubb e do Jim Lee. Cara, essa história ela marca 2 grandes acontecimentos dentro do mundo dos quadrinhos. O acontecimento número 1, a entrada do Jim Lee, a inserção do Jim Lee no universo DC. O Jim Lee até então só trabalhava com a Marvel, desenhando X-Men, Justiceiro e todo o universo Marvel em si. E aqui foi a porta de entrada do cara no mundo da DC, em 2000 e pouco. Ele assinou um contrato e assim, quando ele assinou o contrato, ainda tinha, eu lembro que na época ficou, mas quem é que o Jim Lee vai fazer? O que ele vai fazer? Que trabalho ele vai fazer? Ele já caiu de cara no Batman. A arte dele no Batman tá espetacular, fenomenal. A arte do cara, assim, ó, simplesmente destruiu. Claro que ele tem o Scott Williams como um arte finalista, que é muito bom, um cara que dá o jogo do tom, da arte final muito bem feito. Então, assim, ó, isso marcou uma fase muito importante no mundo dos quadrinhos, porque a inserção do Jim Lee na DC só trouxe coisas boas dentro do universo DC. Esse foi o primeiro trabalho dele, depois vieram vários. E o roteiro do Jeff Lubb tá muito bom aqui. O Jeff Lubb se esmerou para contar uma história em que o Batman enfrenta praticamente quase toda a galeria de vilão de inimigos dele, numa trama muito bem amarrada, e ainda atrás, de quebra, um novo vilão chamado Silêncio, que é o vilão da história, que a princípio sabe tudo sobre o Batman, inclusive a identidade secreta dele. É uma história muito legal, muito bem amarrada, muito bem feita, com uma arte espetacular, e o acabamento que a Panini deu ficou muito bom. Ficou show de bola, e há muito tempo os fãs clamavam por esse lançamento. E agora eis que chegou, então adquiram que não irão se arrepender. Grandes Astros Superman é uma das reimpressões que até não fazia muito tempo que estava fora de mercado. Acho que fazia questão de 1 ano e meio, 2, que ela não estava sendo publicada. Isso aqui é o creme de la creme do Superman. Isso aqui, essa obra do Grant Morrison e do Frank Quitely é, acho que uma das mais belas homenagens feitas para o Superman, que esse ano completa 80 anos. Essa história, não vou me alongar falando muito dela, porque né, é uma grande obra, leiam e tirem suas conclusões. Mas aqui o Grant Morrison faz simplesmente uma homenagem a toda a mitologia do personagem nos quase 80 anos de existência dele. Inclusive, essa história, quando foi lançada, ela foi lançada em 12 edições originalmente, ela ganhou o Eisner de melhor série, e merecido, porque é uma obra fantástica, espetacular, cheia de referências. Mas uma coisa legal, uma coisa importante é que se o leitor que nunca leu Superman, nunca teve contato com o personagem, lê o Grande Desastre Superman, não vai ficar boiando em nada, a arte, o roteiro é redondinho, cai como uma luva, tu lê e fica perfeito. Então, uma reimpressão de fundamento. E na onda do filme do Deadpool, eles lançaram, a Panini lançou o primeiro arco do Deadpool, que saiu pela nova Marvel há 4 anos atrás. E aí eles lançaram o primeiro arco em capa dura, que é Deadpool vs S.H.I.E.L.D., né? Quando o Deadpool saiu nessa saga mensal, ele ainda não tinha nem o primeiro longa-metragem no cinema. E a Panini aproveitou que o segundo filme tá aí nos cinemas e tal, e tá estourando, tá super bem nas bilheterias, lançaram esse primeiro arco que é divertido. Deadpool é Deadpool, a fórmula é aquela, não tem muito o que se falar. Cara, isso aqui muito legal, top de linha, Demolidor Deluxe, O Demônio no Pavilhão D. Isso aqui, essa obra, ela sai de toda aquela fase do Brian Bendis, né, toda aquela fase longínqua que o Brian Bendis trabalhou com o Demolidor, muito boa, também vencedora do Eisner, e entra na fase em que o Ed Brubaker assumiu os roteiros, que foi publicado uns anos atrás na revista mensal Marvel Action. Esse material é muito bom, não vou falar do plot dele para não dar spoiler, porque como esse material foi lançado há não muito tempo, muita gente de repente não leu e eu não quero fazer spoilers, mas é muito importante para que você leia o Demônio do Pavilhão D, você lê os outros anteriores, que foi o Identidade Revelado e por aí vai. Foram 3 encadernados anteriores a esse daqui. Então é muito importante você já ter uma bagagem de leitura desses 3 para poder entender o segmento que tem aqui. Paulada, Demolidor pelo Brian Bendis e o Ed Brubaker, top de linha, dispensa comentários, material top, fina flor. Aqui, reimpressão
Planeta Hulk, cara, isso aqui é muito legal. Eu acho que é pra mim, na minha opinião, depois da fase em que o Bruce Jones escreveu o Hulk, que teve uma mensal, uma linha mensal bem longa, acho que foi até o número 30 e pouco, não me recordo agora 100%. Fazia tempo que o Hulk não tinha um título legal, e Planeta Hulk foi um título muito bom. Por mais que a gente seja fã do Hulk, a gente sabe que o Hulk é um personagem que ele não tem uma gama muito grande de vastidão para te explorar. O cara que vai trabalhar com o Hulk, acho que sofre o mesmo problema de trabalhar com o Superman. Ele é muito poderoso, entendeu? Ele é um personagem muito poderoso e ele não tem, acho que, uma linha de argumento muito longínqua para se trabalhar. Mas no Planeta Hulk foi abordado exatamente uma coisa que fica no espectro, num outro espectro do personagem, que é abordar não só a essência do Hulk inteligente, por assim dizer, mas de um Hulk humano. Cara, isso aqui é muito legal e teve uma ramificação que é o Planeta Hulk e o Hulk contra o Mundo, que são fases excelentes, muito boas, muito legais, e está sendo relançado agora. Já tinha sido lançado 1 ano e meio, 2, e esgotou, e a Panini trouxe de volta no mercado. Muito bom, vale a pena. Para encerrar com chave de ouro, né, um material que ele é relançamento, mas ele está um pouco esgotado, pessoal. Vou colocar o volume 1 aqui, bonitinho, e segurar o volume 2. Tá legal aqui, diretor? Fechou? Monstro do Pântano Raízes, cara, do Lee Wein e do Bernie Wrightson. Cara, isso aqui é a fina flor da Vertigo antes de existir o Mundo Vertigo, antes de existir o selo Vertigo. Recentemente, foi anunciado que vai ser reimpresso novamente a fase do Alan Moore, em papel couché. A outra vez que ela foi publicada saiu em papel Pisa-Brite, que é esse papel que tem aqui. Mas o Alan Moore não teria tido, como é que eu posso te dizer, o sucesso na obra do Monstro do Pântano, que eu acho que foi que abriu as portas para o selo Vertigo, se não fossem essas duas obras aqui. Quando eu indico o Monstro do Pântano Raízes para o público, para o pessoal, e falo muito bem do roteiro, a primeira coisa que a galera pensa é que, pá, mas não vai ser tão bom quanto do Alan Moore. Cara, é quase no mesmo nível. Apesar de ter sido publicado lá em 60 e poucos, quase década de 70, esse material, Monstro do Pântano Raízes, ele tem a essência do personagem Alec Holland. Isso aqui é muito bom. O Lee Wein estava no roteiro, que foi responsável pelo roteiro dessa obra, e ele, em parceria com o Bernie Wrightson, criaram o Monstro do Pântano. Eles estão numa fase, assim, muito boa. E eu vou ser um pouquinho mais sucinto para não me estender demais. Uma curiosidade interessante, que a criação do Monstro do Pântano foi baseada numa desilusão amorosa do Bernie Wrightson. Né? O Bernie Wrightson tinha levado um fora da mina dele, da namorada dele e tal, e ele tava na bad, e ele e o Lee Wein conversaram sobre o assunto, e o Lee Wein teve a ideia de criar um personagem melancólico para tentar retratar a situação do amigo. E aí eles criaram o Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano Raízes, ele foi lançado pela Ebal muitos anos atrás, aqui em 79, e em 2013 a Panini lançou o primeiro volume e depois de um hiato muito grande, eles lançaram o volume 2. Cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom, e é essencial para quem quer começar a ler Monstro do Pântano do Alan Moore, porque aqui tem o início de tudo, a raiz, e inclusive muitos elementos que o Alan Moore utilizou para poder criar a saga Lição de Anatomia, o Gótico Americano e a própria criação do Constantine. Então, pessoal, super indico para vocês esse material aqui. Desculpa a longevidade do vídeo, mas é para retratar a grandiosidade dessas obras, tá? Essa é uma dica do jornaleiro, dica/novidade, tá? Para vocês. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, visitem o nosso site. E é isso aí. Abração do jornaleiro e até mais.